Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Dani, para quem ainda não me conhece, e na videoaula de hoje eu trouxe essa bolsa cheia de brilho com uma mistura do prata com o dourado, aproveitando as minhas sobrinhas de fio. E se você ainda não é inscrito aqui no nosso canal, se inscreva e ative todas as notificações para não perder nenhuma novidade que posto por aqui. E se você puder deixar o seu hype, isso ajuda bastante o nosso canal a crescer. Para confeccionar a nossa bolsa, eu utilizei fio náutico de polipropileno 5 milímetros da marca Círculo na cor prata. Utilizei outro fio náutico de polipropileno também da marca Círculo 5 milímetros na cor porcelana. Utilizei agulha 4 milímetros, tesoura e isqueiro para os arremates, linha e agulha para a costura. Utilizei botão imantado, argolas articuladas, fio de macarrão para nossa alça, esse tem 25 centímetros. Vamos iniciar pelas correntinhas, faço o meu nozinho corrediço. Esse nozinho corrediço eu já conto como a minha primeira correntinha. Vou fazendo correntinhas até obter 16 correntinhas. Feitas as minhas 16 correntinhas, eu viro elas do lado avesso, que é onde a gente vai trabalhar, ó, nestas alcinhas que se forma do lado avesso, ó. Essas alcinhas aqui. Então, vou pular a minha primeira alcinha, venho na segunda, faço um ponto baixo. Trabalho um ponto baixo para cada alcinha, até me restar a minha última correntinha. Vou fazendo os meus pontos e deixando eles bem alongados, tá? Não deixa muito apertado esses pontos baixos. Feitos os meus pontos, me restou a última correntinha, né? Onde a gente fez o nozinho corrediço. Vou pegar essas duas alcinhas do meu nó corrediço e fazer um aumento triplo nesta correntinha. Então, a gente coloca 3 pontos baixos no mesmo espaço. Ó, já vou puxando aqui o fio para ser arrematado, né? Escondendo aqui entre os pontos. Agora, nós vamos trabalhar aqui do lado de baixo, né, das nossas correntinhas. Então, pego as duas alcinhas da minha correntinha e faço um ponto baixo. Eu vou fazer aqui algumas marcações para facilitar para quem está iniciando. Então, este aqui é o meu primeiro ponto, ó. Aqui na lateral é a correntinha que a gente pulou, este é o primeiro ponto. Vou vir aqui no segundo ponto e fazer a minha marcação. Agora, eu venho aqui, ó, no primeiro ponto do meu aumento triplo, né? E faço a marcação. Agora, eu vou vir neste ponto que eu acabei de fazer, ó, e vou fazer uma marcação também. Agora, eu prossigo fazendo ponto sobre ponto, até chegar ali no meu último ponto, ó. Até chegar neste pontinho aqui, tá? Que é o último. Nós vamos percorrer colocando um ponto baixo para cada alcinha. Estou chegando aqui no meu último ponto, ó. Pego as duas alcinhas da minha correntinha e faço um ponto. E aqui a gente vai fazer a virada, né? Igual a gente fez aqui na outra extremidade. Eu vou pegar um marcador, marcar este ponto que eu fiz, ó, que eu acabei de fazer. E aqui, ó, nessa extremidade, como vocês podem observar, aqui tem a correntinha que a gente pulou e aqui tem o primeiro ponto, né, da nossa carreira. Então, vou fazer mais um ponto baixo, tá? Aqui onde a gente fez esse último pontinho, né, ficando com um aumento, tá? E completando os nossos 3 pontinhos aqui, igual nesta outra ponta, tá? Agora, eu vou fazer o fechamento da carreira. Então, vou inserir a minha agulha entre o primeiro e o segundo ponto, né? Que é esse ponto onde está o meu marcador.
puxo a minha laçada, ajusto, retiro o meu marcador, né, para não me atrapalhar. E na nossa base nós vamos trabalhar pontos baixos centrados. Então, eu vou inserir aqui, ó, no ponto abaixo, ó, onde eu passei a minha laçadinha, que é o primeiro ponto da carreira. Vou inserir a minha agulha no meio dele, tá? Então, passei aqui a minha laçadinha, ó. Entrei no meio do meu ponto. Puxo uma nova laçada, ajusto. E agora eu pego esta laçada que eu joguei aqui para trás. Fico com 2 alcinhas, fecho as 2 alcinhas, formando o meu primeiro ponto baixo da carreira. Venho no mesmo espaço e coloco mais um ponto baixo, ficando com um aumento. Agora eu prossigo fazendo um ponto baixo, ó, um ponto baixo centrado, pegando no meio do meu ponto, para cada ponto de base. Eu vou marcar aqui esse primeiro ponto, né? E prossigo fazendo um ponto baixo para cada ponto de base até chegar ali no meu próximo marcador. Dá um total de 13 pontos baixos. Feitos os meus 13 pontos baixos de ponto sobre ponto aqui, contando a partir do meu ponto marcado, vou retirar o meu marcador e neste ponto eu vou fazer um aumento, tá? Nós vamos trabalhar um aumento nos próximos 3 pontos, né? Que é o ponto, os pontinhos da virada. Então, eu vou fazer aqui meu primeiro aumento, ó, que é 2 pontos baixos, no mesmo espaço. Venho no meu segundo ponto, coloco o meu segundo aumento. Venho no meu terceiro ponto, né, da virada, e coloco o meu terceiro aumento. Eu vou puxar um pouquinho o fio do nó corrediço, né, para que não fique buraquinho aqui no nosso ponto. Então, fiz aqui meus 3 aumentos, né, da virada. Agora, eu venho para este ponto marcado e coloco o meu ponto baixo. Coloco aqui o meu marcador novamente e trabalho os pontos aqui do miolo da minha base, tá? 13 pontos baixos, um ponto baixo para cada ponto de base. Vai dar ali exatamente antes do meu próximo marcador. Feitos os meus pontos sobre pontos, cheguei no meu ponto marcado, retiro o marcador e trabalho um aumento. Faço o meu primeiro ponto do aumento, coloco o meu marcador e aqui no mesmo espaço coloco mais um ponto, ficando com aumento. Venho aqui no meu último ponto e coloco o meu aumento para completar os 3 aumentos aqui da minha virada. Agora eu vou fazer o meu fechamento. Então, insiro a minha agulha entre o primeiro, ó, este é o primeiro ponto, e o segundo ponto. Puxo a minha laçadinha aqui para trás, ó, ajusto. Coloco a minha agulha no primeiro ponto, ó, inserindo aqui no meio do ponto, tá? Ó. Puxo uma nova laçada. Pego a laçadinha que eu joguei para trás, fico com 2 alcinhas e fecho as 2 fazendo o meu primeiro ponto. Venho no próximo ponto, faço um aumento, 2 pontos baixos no mesmo espaço. Então, fiz um ponto, né, o primeiro ponto, e um aumento. Venho no meu próximo ponto, né, onde está o marcador, e trabalho meus pontos sobre ponto até chegar no meu próximo ponto marcado. Feitos os meus pontos sobre ponto, agora nesta extremidade eu vou trabalhar um ponto e um aumento nos meus próximos pontos aqui da curva, ok? Então, retiro o meu marcador, eu vou fazer um ponto. Retorno com este marcador neste ponto. No próximo ponto, faço um aumento. Então, fiz aqui um ponto e um aumento.
Venho no próximo, coloco um ponto baixo. Venho no próximo ponto, coloco um aumento. Venho no próximo, coloco um ponto baixo. Venho no próximo e coloco o meu aumento. Então, aqui na extremidade, a gente fez um ponto e um aumento, né? Por 3 vezes. Agora, eu venho aqui no meu próximo ponto, onde está marcado, trabalho o meu ponto baixo e prossigo fazendo um ponto baixo para cada ponto, até chegar ali na minha outra extremidade. Feitos os meus pontos sobre ponto, retiro o meu marcador. Neste ponto, eu vou trabalhar um ponto baixo, retorno com o meu marcador. No próximo ponto, trabalho um aumento. No próximo ponto, que é o meu penúltimo ponto, vou trabalhar um ponto baixo. E no meu último ponto, eu faço um aumento para completar a minha sequência aqui de um ponto e um aumento por 3 vezes, tá? Então, fiz aqui 2 e aqui no início eu fiz uma sequência. Agora, eu vou cortar o meu fio, pois essa foi a última carreira do meu fundo, né, da bolsa. Corto o meu fio, faço o meu fechamento. Eu vou inserir a minha agulha entre o primeiro e o segundo ponto, puxo meu fio para trás. Agora, eu venho no meu último ponto que eu fiz, tá? Pegando essa alcinha do lado avesso e a alcinha de trás do meu ponto, ó. E puxo aqui para trás. Agora, é só esconder essa ponta de fio aqui entre os pontos e selar com a chama do isqueiro, tá? Eu vou selar aqui esta pontinha do final e também vou selar a pontinha do início. É muito importante fazer esses arremates agora, porque depois, quando a gente subir o corpo da bolsa, fica um pouquinho mais difícil de fazer esses arremates, tá? O nosso fundo está finalizado. Eu vou retirar estes marcadores, pois não vamos utilizá-los por enquanto. Agora, nós vamos fazer um acabamento com pontos baixíssimos aqui no nosso fundo. Então, vou virar do lado avesso, tá? Este aqui é o lado da frente, que vai ficar para fora da bolsa. E este é o lado avesso, que vai ficar para o lado de dentro da nossa bolsa. Então, vou iniciar aqui de qualquer lado, tá? Não tem importância qual lado a gente vai iniciar. Insiro a minha agulha pegando as 2 alcinhas do meu ponto baixo. Puxo uma laçada e trabalho um ponto baixíssimo para cada ponto de base, ok? Não aperta muito esses pontos baixíssimos para não repuxar os nossos pontos da carreira anterior. Eu vou fazer a marcação deste primeiro ponto, né? Para a gente saber onde se inicia e termina aqui a nossa carreira. Eu vou prosseguir fazendo os meus pontos e já retorno com vocês. Cheguei aqui onde a gente iniciou, fiz o meu último ponto. Eu vou cortar o meu fio para fazer o arremate desta última carreira do nosso fundo. Então, vou cortar o meu fio. Eu puxo aqui o meu fio. Agora, eu insiro a minha agulha aqui, pegando as 2 alcinhas do meu primeiro ponto baixíssimo, né? Onde está o meu marcador. Puxo o meu fio. Agora, eu coloco a minha agulha aqui, ó, por trás, ó, pegando neste ponto aqui, depois deste pontinho onde está saindo este fio. Pego todas as alcinhas, ó, 2 alcinhas, e pego a alcinha aqui de trás do meu último ponto baixíssimo. Puxo esse fio para cá. Então, aqui a gente fez o nosso último ponto, que é o ponto fake, tá? Para finalizar a carreira. Agora, eu faço o arremate
desses fios, tá? Puxando aqui para dentro, depois selando com a chama do isqueiro. Então, já fiz aqui o arremate da nossa base. Eu vou tirar as medidas aqui para vocês verem o tamanho que ficou. Ela ficou medindo 20 centímetros de altura por 8 centímetros de largura. Agora eu vou pegar o meu fio aqui novamente para iniciar a primeira carreira do corpo da nossa bolsa. Então, vou vir aqui na lateral do meu fundo, pegar nas duas alcinhas do meu ponto baixíssimo, né? E fazer um ponto baixo. Já jogo esse fio para cá, ó, para este lado, para fazer o arremate dele, né? Esconder entre os pontos. Então, vou fazendo um ponto baixo para cada ponto de base, até chegar ali onde eu iniciei. Cheguei aqui no final da minha carreira. Este aqui é o meu último ponto, este é o meu primeiro. Vou inserir a minha agulha entre o primeiro e o segundo ponto, ó. Puxo a minha laçada e faço o fechamento da minha primeira carreira do corpo da bolsa, tá? Vou inserir a minha agulha no meio do primeiro ponto, pois nós vamos trabalhar pontos baixos centrados também, tá? Puxo a minha alcinha, fico com duas, fecho fazendo o meu primeiro ponto da segunda carreira. Então, eu trabalho um ponto baixo centrado para cada ponto de base da minha segunda carreira. Finalizei a minha carreira de número 3, agora eu vou trocar de fio, tá? Eu já prendi aqui o meu fio porcelana, ó, passei aqui a pontinha entre os meus pontos e selei aqui com uma chama do isqueiro, tá? Já para fazer o arremate. Nós vamos colocar o fio porcelana nas próximas carreiras, tá? Então, eu vou fazer o fechamento da minha carreira, né? Inserindo a minha agulha entre o primeiro e o segundo ponto. Opa, deixa eu passar esse fio para cá antes, né? Para trás. Eu vou fazer o fechamento, inserindo a minha agulha entre o primeiro e o segundo ponto. Puxo a minha laçada aqui para trás. Insiro a minha agulha nesta alcinha, ó, da minha laçadinha que eu puxei para trás. Pego a minha alcinha, né, a minha laçadinha aqui de trás. E também eu vou pegar esta alcinha, ó, que se forma do lado avesso do ponto, ó. Pegar tudo junto, tá? Venho com o meu fio porcelana, puxo a minha laçada. Nesta carreira, além de trocar de fio, nós vamos fazer troca de ponto também, tá? Nós vamos fazer pontos baixíssimos. Eu vou vir aqui no próximo pontinho, pegar a alcinha de trás e a alcinha do lado avesso do ponto, ó. Faço um ponto baixíssimo. Venho no próximo ponto, pego a alcinha de trás do ponto e a alcinha do lado avesso. E assim eu vou seguir por toda a carreira, ok? Deixa esses pontos baixíssimos um pouco folgado, né? Para que não repuxe os pontos da carreira abaixo. Ó, vou seguir até chegar aqui antes do meu último ponto, tá? Então, cheguei aqui no meu último ponto. Eu vou pegar a minha alcinha aqui de trás e a alcinha do lado avesso. Como vocês podem observar, nós não cortamos o fio prata, pois nós vamos utilizar nas próximas carreiras. Nós vamos intercalar 3 carreiras com o fio prata e 3 carreiras com o fio porcelana. Então, pra gente não ficar rematando o fio toda hora, eu vou jogar esse fio aqui, ó, por baixo da minha agulha, desta forma, ó. Joguei ele aqui por baixo. E vou puxar o meu fio para fazer o meu ponto baixíssimo, desta forma, ok? Então, ele ficou para cá, ó, pra cima. Agora, nós vamos fazer o arremate do fio porcelana, inserindo a agulha no meu primeiro ponto baixíssimo, ó, pegando as duas alcinhas, jogo a minha laçadinha para trás, ó.
pego somente uma alcinha da minha laçadinha, ajusto bem, ó. E agora pego esta laçadinha, que eu joguei para trás. Venho aqui, ó, nesta alcinha do lado avesso, ó. Do lado avesso do meu ponto baixo, né, ainda da carreira anterior. E puxar a minha laçada. Venho no próximo ponto baixíssimo, pego somente uma alcinha do ponto baixíssimo, ó, desta forma, e pego nesta alcinha aqui correspondente, ó, essa alcinha prata, ok? Puxo, faço um baixíssimo, marco este ponto, pois é o nosso primeiro ponto. Venho no próximo ponto, pego somente uma alcinha do meu ponto baixíssimo, pego a alcinha prata correspondente desta alcinha, ó. Então, nós vamos pegar em duas alcinhas. Pego na alcinha de trás, né, do ponto baixíssimo, e pego nesta alcinha do lado avesso. Vou fazendo assim até o final da minha carreira. Eu vou voltar aqui pra gente fazer o fechamento, ok? Cheguei aqui, ó, no meu último ponto, tá? Então, aqui é o ponto marcado, o primeiro ponto, ó, saindo aqui do ponto do fechamento. Então, este é meu último ponto, ó. Eu vou jogar este fio aqui pra cima, o fio prata, tá? E vou puxar a minha alcinha. Fiz o meu último ponto, ó. E aqui, ó, como vocês podem observar, o fio prata vai ficando escondido, né, entre os pontos, ó, tá? Então, pra ficar um acabamento mais bonito, né, a gente joga o fio prata sempre por cima, tá? Então, agora eu vou fazer o fechamento, inserindo a minha agulha no primeiro ponto, puxando a minha laçada aqui para trás, ó. Então, eu pego somente uma alcinha da minha laçadinha aqui na frente, agora pego ela aqui por trás, tá? Venho aqui, ó, agora, pegando esta alcinha de baixo, ó, esta alcinha de baixo, ver se dá pra vocês visualizar melhor. Esta alcinha, ó. Pego essa alcinha de baixo, ó, e puxo a minha laçada. Venho no próximo ponto, pegando a alcinha de trás do ponto baixíssimo, ó, e pego esta alcinha atrás, ó. Observe que fica uma alcinha abaixo, ó, uma alcinha abaixo de cada ponto baixíssimo. É nesta alcinha que nós vamos pegar, ok? Faço o meu primeiro ponto baixíssimo da minha carreira de número 6. Marco e prossigo fazendo, ó. A alcinha de trás, a alcinha de baixo, ó, do lado avesso. A alcinha de trás, a alcinha de baixo do lado avesso. Sempre deixando o fio bem folgadinho, tá? Pra não repuxar muito esses pontos baixíssimos. Cheguei no meu último ponto, ó. E sempre no último ponto a gente passa o fio prata por cima da agulha, tá? Então, pego a minha alcinha de trás do meu ponto baixíssimo e pego a minha alcinha do lado avesso aqui abaixo, ok? Passo o meu fio prata por cima, faço o meu ponto baixíssimo, ó. Agora, eu jogo ele pra cá pro lado, né? Pra gente fazer o fechamento e prosseguir para a carreira de número 7, onde a gente vai fazer a troca de fio, né, para o prata. Antes, eu vou dar uma ajeitada aqui, ó, nos pontos baixíssimos, tá? Para que não fique repuxado. Agora, eu insiro a minha agulha aqui no meu pontinho marcado, né, que é o primeiro ponto. Pego a minha laçadinha, jogo aqui para trás, ajusto,
Vou pegar, ó, somente em uma alcinha da minha laçadinha, pego a alcinha que ficou atrás. Venho aqui no ponto abaixo, ó, do lado avesso, tá? Assim, desta forma, ó. Peguei uma alcinha da minha laçada, peguei a minha laçadinha que eu joguei pra trás. Pego na alcinha do lado avesso abaixo. Agora, eu pego o meu fio prata, ó, e puxo, formando uma laçadinha, ó. Formei a minha laçadinha, eu vou fechar para fazer o meu primeiro ponto baixo. Agora, nós vamos trabalhar com o fio prata, tá? Agora, eu venho aqui, ó, no meu próximo ponto, pego somente uma alcinha do meu ponto baixíssimo e pego a alcinha do lado avesso, ó, a alcinha abaixo. E faço o meu ponto baixo. E assim eu vou trabalhando, pegando a alcinha do meu ponto baixíssimo, a alcinha de baixo. Ponto baixo. Alcinha, a alcinha de baixo. Deixa eu ver se dá pra vocês visualizar melhor, ó. Esta alcinha aqui, abaixo, ok? Vou seguir assim até chegar ali no meu fechamento. Eu vou voltar aqui com vocês para mostrar novamente o fechamento, né? E também para mostrar como que eu vou caminhar com o meu fio porcelana, tá? Cheguei aqui no meu penúltimo ponto, ó. Eu vou inserir a minha agulha pegando uma alcinha e a alcinha de baixo, ó. Desta forma. Passo o meu fio porcelana por cima da minha agulha, puxo e faço meu ponto baixo, tá? Eu jogo pra cá o meu fio, ó, porcelana, pra não atrapalhar, tá? E faço o meu fechamento da carreira. E assim eu vou trabalhar no restante das carreiras, tá? Eu vou fazer mais 2 carreiras, né? Essa e mais uma, para ficar com 3 carreiras no prata também. Eu vou adiantar as minhas carreiras e já retorno pra gente fazer a troca de fio para o fio porcelana e a troca de ponto também, tá? Para o ponto baixíssimo. Finalizada a minha carreira de número 9, tá? Agora, nós vamos fazer o fechamento e fazer a troca de cor para o fio porcelana. Então, faço o meu fechamento, né? Eu jogo todos esses fios aqui para trás e faço o meu fechamento. Ajusto aqui a minha laçada, pego somente uma alcinha da minha laçada, pego a alcinha que fica atrás. Pego a alcinha do lado avesso, ajusto aqui com o meu fio prata. E puxo o meu fio porcelana, ó, desta forma. Agora, eu repito todo o processo que eu fiz aqui nestas carreiras, né, com o fio porcelana. Tá? Pego a alcinha de trás do meu ponto e a alcinha do lado avesso. E sigo fazendo os meus pontos baixíssimos, ok? Vou fazer esta carreira e mais 2 de pontos baixíssimos. Depois, eu vou fazer a troca de fio, né, para o prata. E fazer mais 3 carreiras de pontos baixos, tá? Eu vou fazer aqui, adiantar as minhas carreiras e já retorno com vocês pra gente finalizar, né, aqui o corpo da bolsa. Nós vamos seguir essa sequência até a carreira de número 18, ok? Finalizei a minha carreira de número 18, que eu já cortei o meu fio porcelana, tá? Eu vou puxar aqui o meu fio todo pra fazer o meu fechamento, tá? Porque eu não vou utilizar mais o porcelana, vou finalizar aqui com o fio prata, tá? Então, eu insiro a minha agulha aqui no primeiro pontinho, que eu iniciei a carreira, puxo o meu fio porcelana aqui para trás,
E agora eu vou inserir, ó, pegando esta alcinha, ó, que corresponde ao meu último ponto, ó. Meu último ponto é este aqui. E pego a alcinha, né, de trás do meu último ponto, ó. Puxo aqui para trás. E assim eu finalizo aqui com o fio porcelana, tá? Vou iniciar a minha carreira de número 19, tá? Então, insiro aqui, ó, pegando uma alcinha do ponto baixíssimo e pego na alcinha que corresponde aqui do lado avesso, ó. Bem aqui onde tá saindo o meu fio, onde eu acabei de fazer o acabamento da carreira anterior. Puxo a minha laçadinha, fecho fazendo o meu baixíssimo, tá? Então, vou seguir fazendo as minhas carreiras com o fio prata, né? Com pontos baixos. Talvez o meu fio prata não dê para fazer as 3 carreiras de pontos baixos, tá? Mas não tem problema. Afinal de contas, a gente está utilizando as sobrinhas de fio. Tá? Pode fazer essa bolsa toda colorida também, fica linda, né? Com cores que conversem entre si. Eu vou finalizar aqui a minha carreira e já retorno para a gente finalizar a nossa bolsa. Finalizei aqui, ó, a minha carreira. Como eu falei para vocês, não sabia se ia dar, né, para fazer as 3 carreiras e não deu. Então, eu fiz somente uma carreira na cor prata, tá? Que foi a quantidade de fio que deu para fazer. Aqui, quase finalizando a carreira, ó, eu passei os meus pontos em cima do meu fio porcelana, tá? Para fazer o arremate. Agora eu vou fazer um acabamento com pontos baixíssimos, tá? Aqui na nossa bolsa. Então, para fazer esse acabamento, eu vou marcar aqui meu último ponto. Vou marcar também o meu segundo ponto, ó. Marquei o último e marquei o segundo ponto. Vou pegar aqui o meu fio, vim aqui no segundo ponto, onde eu acabei de marcar, e fazer um ponto baixíssimo. Pego o marcador, marco este ponto baixíssimo, tá? É o primeiro ponto baixíssimo da carreira. Então, vou fazendo um ponto baixíssimo para cada ponto de base, até chegar ali próximo ao meu marcador, onde eu iniciei. Fiz até o meu último ponto, né? Que é esse ponto marcado. Eu vou puxar todo o meu fio, né? Que foi o que me sobrou aqui de fio. Até sair aqui a pontinha. E agora nós vamos fazer o fechamento. Este fechamento nós vamos fazer da seguinte forma. Eu vou inserir a minha agulha aqui, ó, entre as duas alcinhas, né, do meu ponto baixíssimo. Esse é o meu primeiro ponto da carreira. Vou retirar aqui o marcador. Puxo o meu fio aqui para trás, ó. Agora eu venho aqui, ó, neste ponto onde está o marcador, pego uma alcinha deste ponto e pego uma alcinha do último ponto baixíssimo que a gente fez, ó. Puxo meu fio aqui para cima. Aqui a gente formou já o ponto baixíssimo, ó. Formou um ponto baixíssimo. Agora nós vamos ajustar para ficar igual a esses pontos aqui, ó. Que é a cabeça do ponto baixo da carreira anterior, tá? Então, vou inserir a minha agulha pegando este ponto, ó, marcado, que é o segundo ponto da carreira anterior. Vou retirar aqui o marcador. Puxo o meu fio para trás, ó, passando aqui entre essas duas alcinhas. Agora eu venho neste pontinho marcado, ó, pego uma alcinha do ponto, ó, bem aqui no meio. Já posso retirar o marcador e puxo o meu fio para trás. Ó, ajusto e fica um acabamento perfeito, ó. Quase não dá para ver que aqui é o final da nossa carreira. Eu vou cortar o fio e fazer os arremates, tá? Tanto desse fio quanto deste porcelana. Então, eu finalizei os arremates, né, aqui do final da minha bolsa.
e eu coloquei o meu botão imantado, tá? Eu até cheguei a gravar a colocação, porém eu não sei o que aconteceu e não ficou gravado. Então, para mim não ter que gravar novamente, eu vou explicar aqui como que eu fiz a costura, né? É mais para quem está iniciando no crochê, que talvez não saiba, né, como fazer essa costura. Então, eu utilizei a agulha de costura e linha, ó. Passei aqui a minha agulha entre os ganchinhos do meu botão, tá? O meu botão imantado tem esses ganchinhos, então eu fui passando aqui neste primeiro ganchinho e para não ter que arrematar o fio, eu passei aqui para baixo, costurei algumas vezes e fui passando por todos os ganchinhos, tá? Então vocês centralizam a bolsa, ó. Centraliza a bolsa de vocês, pode até fechar assim, ó, a bolsa e ver onde é mais ou menos o meio da bolsa, tá? Então, costura os dois lados do botão. Então, vamos dar início à nossa alça, tá? Eu vou iniciar fazendo um nozinho corrediço. Já conto esse nozinho corrediço como a minha primeira correntinha. Venho fazendo mais duas, ficando com 3 correntinhas, tá? Eu vou pegar o meu fio de macarrão e já vou prender as minhas correntinhas, tá? No meu fio. Então, eu venho aqui, ó, na minha primeira correntinha, pegando uma alcinha só da minha correntinha, tá? Esta alcinha de trás aqui, tem a alcinha de cima e tem a alcinha de baixo. Vou pegar a alcinha de baixo. Faço um ponto baixíssimo. Venho no meu próximo ponto, ó, na minha próxima alcinha da correntinha, que é essa aqui, ó. Ó, meu fio tá passando aqui, ó. Então, aqui eu já fiz o meu ponto baixíssimo. Eu vou vir na próxima alcinha e fazer um ponto baixíssimo. Eu sei que fica um pouquinho difícil de ver, ó. Mas aqui, ó, a alcinha eu já peguei essa. Eu venho na próxima, ó. Fazendo um baixíssimo. Venho na minha próxima alcinha, ó. Faço um baixíssimo e assim a gente vai trabalhando, tá? De forma circular. Ó, venho na minha próxima alcinha. Faço um ponto baixíssimo. Próxima alcinha. Um baixíssimo, ó. Aqui é a minha próxima alcinha. Um baixíssimo. Então, aqui a gente sempre vai ter 3 pontos baixíssimos, tá? Ó. Fica um pouquinho ruim de pegar aqui com o fio de macarrão, ó. Mas a gente consegue ir puxando o fio. Pode apertar bem esses pontos baixíssimos, tá? Quanto mais apertado, melhor, ó. Próxima alcinha, ó. E assim a gente vai trabalhando até cobrir todo o fio de macarrão, tá? Quem preferir fazer da forma tradicional, pode fazer, tá? Eu fiz assim porque realmente fica bem mais estruturada a alça, né? Não fica molenga. Mesmo sendo um fio de polipropileno, ela vai cedendo um pouco, vai ficando molenga. Finalizada a minha alça. Eu deixei algumas pontas, tá? Acho que aqui já tá no tamanho ideal para minha alça. E também eu já fiz o arremate dos fios, tá? Tanto do início como do final. Passei aqui entre os pontos e selei com a chama do isqueiro. Agora, eu vou utilizar linha e agulha, tá? A mesma linha e agulha que eu costurei o botão imantado. E vou costurar o canudo aqui no meu crochê, tá? Para que não corra o risco de soltar. Como vocês podem ver, a nossa trama, ela tem alguns buracos, então pode ser que isso ocorra, tá? Então, para não ocorrer, eu vou costurar. Outra opção também, para quem não quiser costurar, é colar essa ponta no crochê. Eu vou costurar porque eu acho que é o ideal, tá? Mas pode utilizar a cola também. Então, eu vou passar aqui no meu crochê, ó. Pegar aqui no meu crochê e furar aqui o meu fio de macarrão, tá? Ó. Ele é bem maleável, dá pra fazer esse furo tranquilamente. Ó, puxo. Deixo uma pontinha aqui. Agora é só pegar aqui uma parte do crochê, ó. Pego uma parte do crochê. E volto aqui, ó, fazendo outro furo no meu fio de macarrão. Volto fazendo outro furo e saindo aqui onde eu iniciei, ó, aqui com o meu fio, com a ponta do meu fio.
E assim ele fica preso, tá? Eu vou passar aqui mais uma vez, só para garantir que ele não vá soltar. Então, atravesso aqui, volto no meu crochê, atravessando o meu fio de macarrão. Ó, saí aqui, agora eu só amarro uma ponta com a outra, ó, do meu fio da costura. Amarro uma ponta com a outra. E jogo esse meu fio pra dentro da minha alça. Jogo essa primeira ponta. Corto o excesso, né? Eu vou retirar aqui da minha agulha, fio, e passar essa ponta também, tá? Essa ponta que a gente iniciou. Agora a gente corta o excesso que ficou passando aqui do crochê, tá? Ó, corto aqui. E agora é só esconder essa ponta, tá? Vou cortar mais um pouquinho. Cuidado para não cortar aqui onde a gente fez a costura do fio, tá? Agora a gente coloca aqui pra dentro com a ponta da tesoura. E repete aqui o mesmo processo deste outro lado, tá? E assim não corre o risco de soltar aqui o nosso fio de macarrão. Então, a nossa alça está finalizada, né? Eu fiz aqui os arremates, ó, fica desta forma. Agora é só fazer a aplicação aqui na nossa bolsa. Então, vou colocá-la aqui com minhas argolas articuladas. Como as minhas argolas é um pouco menor, eu vou colocar aqui primeiro na minha bolsa, tá? Então, já tá dobradinha assim, né? No meio, eu vou inserir aqui nos pontos a minha argola articulada. Desta forma, ó. Vou vir aqui do outro lado também. Deixa o outro lado. E vou inserir na minha bolsa. Desta forma, ok? Agora eu pego a minha alça, ó, e coloco aqui na minha argola articulada. Eu vou tentar deixar essa parte onde tem a pontinha do meu fio de macarrão pra dentro aqui da alça, tá? Então, vou pegar aqui minha agulha e ajustar aqui os pontos, né? Pra mim passar a minha argola. Fiz um furinho. Passo a minha argola. Passei a minha argola aqui na minha alça. Vou passar aqui do outro lado também. Fazer uma folga aqui, né, nos pontos, pra não ter dificuldade pra passar a argola. Aqui, ó. Agora é só ajustar aqui a alça, tá? Ó, dá pra usar, essa bolsa é bem versátil, tá? Dá pra usar assim, né? Fica bem bonita também. Ou usar desta forma aqui, ó. Dobrando esta parte, né, da lateral. Dobrar aqui bem centralizado. Pode utilizar desta forma também, ó. Ó, aqui eu já coloquei a minha etiquetinha também, ó, fica bem fofinha. Eu amei esse resultado final. E vocês, o que vocês acharam desse resultado? Então, a nossa videoaula vai ficando por aqui. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se gostou, deixe o seu like, o seu comentário e compartilhe para que chegue em mais pessoas. Até a próxima videoaula. Tchau!